Então, pessoal, beleza? Boa noite. A gente começa agora, né? Ontem o professor Leonardo passou para vocês o histórico do Corpo de Civis Navais e dando continuidade hoje, a gente vai para o capítulo 2, Tradições Navais. A gente começa falando dos termos genéricos utilizados. Agente de bordo. O comandante é a autoridade suprema de bordo. O imediato é o oficial cuja autoridade se segue e é, portanto, o substituto eventual do comandante. Agente de bordo compõe-se do comandante e da tripulação. Aqui a gente pode ver, né, alguns termos destacados em vermelho. Prestem mais atenção nesses termos destacados, tá? A gente está falando de alguns termos genéricos, tá, pessoal? A gente vai falar gente de bordo, oficialidade, guarnição, mas a gente vai prestar atenção na seguinte coisa: única e exclusivamente, a única vez que a gente vai colocar o comandante dentro de um termo genérico é quando a gente falar de gente de bordo. Beleza, pessoal? A única vez em que a gente vai colocar o comandante dentro de um termo genérico é quando a gente falar em gente de bordo. Por quê? Quem forma a oficialidade? O imediato e os demais oficiais. As praças constituem a guarnição. A oficialidade e a guarnição formam a tripulação do OM. Então, apesar do comandante também ser um oficial, ele não faz parte da oficialidade. Quem faz parte da oficialidade? Imediato e demais oficiais. As ordens emanam do comandante e são feitas executar pelo imediato, coordenador de todos os trabalhos de bordo, que exerce a gerência das atividades administrativas. O pessoal de serviço. Uma série de atividades de bordo é executada pelo pessoal de serviço. Originalmente, o cuidado com o navio, em termos de zelo por sua segurança, determinou o emprego de parcelas da tripulação em períodos de 4 horas, denominados quartos. Originalmente, o cuidado com o navio, em termos de zelo por sua segurança, determinou o emprego de parcelas da tripulação em períodos de 4 horas, denominados quartos. Resulta daí a divisão do dia em quartos de serviço, correspondente aos períodos entre os horários de 0 às 4, 4 às 8, 8 às 12, 12 às 16, 16 às 20 e 20 às 24. O quarto de 4 às 8 é denominado quarto d'alva. Procuro, né, todo mundo já bastante familiarizado aí com esse termo de quarto d'alva. Oficial de quarto ou de serviço, no exercício de suas atribuições, é o representante do comandante. É o responsável pela segurança do navio ou OM, pela manutenção da disciplina e pelo cumprimento da rotina de bordo. Então, beleza, primeira questão aí referente ao oficial. Atribuições do oficial de serviço: segurança, manutenção da disciplina e rotina. Beleza? O contramestre é um suboficial ou sargento ajudante do oficial de serviço. O polícia é um sargento ou cabo ajudante do oficial de serviço para efeito de fiscalização quanto ao cumprimento da rotina e manutenção da disciplina. Beleza? Então, polícia, ajudante do oficial de serviço para efeito de quê? Cumprimento da rotina e manutenção da disciplina. Não é à toa que quando toca TFN, o oficial passa pelo rádio: polícia, verifica os alojamentos para ver quem não está formado. Por quê? É exatamente o polícia que está auxiliando ele, ó. Cumprimento da rotina. Ver se todo mundo está formado lá no TFN. É por isso que ele vai lá, passa em cada prédio, né? E depois dá o pronto, chefe, ó. Ninguém desgarrado. Pelo menos nos alojamentos não tem ninguém. Assim como a manutenção da disciplina também.
O ronda e mensageiro. Ronda mensageiro é um marinheiro ou soldado às ordens do oficial de serviço. A sentinela é um marinheiro ou soldado destacado para um posto de guarda, com atribuição básica de proteger a OM das ameaças provocadas por estranhos ou inimigos. A rotina de bordo. A observação de que o dia é dividido em quartos de serviço nos indica que o dia do homem do mar é marcado por certa continuidade nos trabalhos, ou seja, pela não suspensão do guarnecimento dos serviços. Beleza, né? O que a gente está acostumado a ver. Está de serviço, vira lá às 24 horas. Às vezes até mais, né? Que normalmente a gente vira às 24 e depois ainda cumpre o nosso expediente. O sino de bordo. No período compreendido entre os toques de alvorada e de silêncio, os intervalos dos quartos são determinados por batidas do sino de bordo, feitas ao fim de cada meia hora. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, essas batidas de sino entre os intervalos, tá, do toque de alvorada e de silêncio e feita ao final de cada meia hora do início de cada quarto. Por quê, pessoal? Olha só. O quarto que começa às 12 horas, por exemplo. Vamos lá, começou às 12 horas. 12 horas, se ele está começando. O final dessas 12 horas, o final dessa primeira meia hora é exatamente às 12h30. Então, 12h30, primeira meia hora desse quarto que está iniciando às 12. A gente vai ter o quê? Uma batida singela. Olha aqui, ó. Uma singela. Beleza? Segunda meia hora desse quarto vai ser exatamente às 13 horas. Então, às 13 horas, a gente vai ter o quê? Uma batida dupla. Mais meia hora, a gente vai ter 13h30. Aí, 13h30, terceira meia hora, a gente vai ter o quê? Uma dupla e uma... Beleza. Uma dupla e uma singela. E assim por diante. Beleza? Assim como no quarto que começa... Vamos lá, pessoal. Às 16, né? Às 20, a gente já vai ter cuidado na hora do toque. Por quê? Porque a partir do toque do silêncio a gente não badala mais o sino, beleza? Ah, beleza! E aquele quarto que começa a partir das 4 horas? Vamos lá! 4 horas. A gente vai ter alguma batida de sino às 4 horas? Não. Então, a gente não tem. O início desse quarto, se tivéssemos a batida do sino, seria a partir das 4h30. Mas 4h30 já tocou alvorada? Ainda não. Então, ó, nada disso. Beleza? 5 horas ainda não tocou alvorada, a gente não tem nada. 5h30. Opa, 5h30. Ah, tá quase tocando alvorada. A gente não vai ter nada. Mas agora, 6 horas, vai ter toque? Aí sim, né? 6 horas já tocou alvorada, está tocando alvorada. Então, 6 horas, se o quarto começa ao final da sua primeira meia hora, ele começa aqui às 4h30. Se fosse por ali, seria o que aqui? Uma singela. Aqui às 5, uma batida dupla. 5h30, uma dupla e uma singela. Então, 6 horas a gente vai ter o que? 2 duplas, beleza? Aqui então, a partir das 6 horas, aí a gente vai ter 2 batidas duplas. Tranquilo, pessoal? Sempre lembrando, não perdendo de vista. Sempre ali entre a alvorada e o silêncio. Acontecimentos da rotina normal. Para apresentar os principais acontecimentos da rotina normal
nas organizações militares, serão enfocadas algumas falhas e ações afetas ao pessoal de serviço e outras que envolvem a tripulação como um todo, normalmente referidas aos quartos de serviço, e compreendem o dia a dia nas OMs. No quarto d'alva, é claro, né? A alvorada, quarto d'alva que inicia às 4 horas, né? Beleza? Então lá, dentro do quarto d'alva, alvorada, faxina do quarto d'alva, que corresponde à limpeza e à arrumação das instalações de bordo pelo pessoal de serviço, né? Mal a gente acorda, já está lá o sargento polícia com a vassoura na mão. Vamos lá, boizada, vamos lá. Desse jeito. Regresso de licenciados, ainda dentro desse quarto, de 4 às 8, sinal para a bandeira, ou seja, preparativo para o cerimonial que se seguirá. Beleza? Esse cerimonial aqui, esse sinal para a bandeira, às 7h50, 7h55. Beleza? 7h55, o último evento do quarto de 4 às 8. Beleza? Sinal para a bandeira, último evento do quarto de 4 às 8. É importante a gente assimilar isso, por quê? Porque o cerimonial da bandeira já vai ser no quarto de 8 a meio-dia, beleza? Então a gente marca, beleza, sinal para a bandeira, último evento do quarto de 4 às 8. Aí no quarto já, no novo quarto de 8 a meio-dia, a gente inicia ele com o cerimonial da bandeira. Seguindo a parada, depois formatura geral da tripulação para transmissão e recebimento de ordens, início do primeiro tempo de adestramento e expediente, que termina próximo ao meio-dia. Ainda dentro desse quarto de 8 a meio-dia, rancho para serviço. E por último, fechando esse quarto de 8 a meio-dia, o sinal do meio-dia e o rancho geral, beleza? Então ele inicia com o cerimonial da bandeira e termina lá com o sinal do meio-dia. Outro quarto de 12 às 16. De 12 às 16 a gente inicia esse quarto com o período de recreação após o rancho. Beleza, toca rancho, né? Normalmente toca rancho barra recreação. O pessoal que gosta de jogar uma peladinha lá no almoço, joga aquela bolinha, né? Período de recreação. Depois, início do segundo tempo de adestramento expediente. Formatura para distribuição de faxinas. Inspeção, quando todas as incumbências de bordo são historiadas. Hoje em dia nem tanto, tá, pessoal? Mas antigamente, isso aqui acontecia sempre às 15 horas. Às 15 horas, tocava lá, encarregados de incumbência, guarnecer. Aí, né, normalmente os sargentos encarregados de incumbência, cada qual ia para sua incumbência e o comandante ia lá, ó, escolhia lá 3, 4 incumbências, sorteava lá e ia lá passar a inspeção. E o camarada tinha que realmente estar lá com a sua incumbência impecável. Beleza? Ainda nesse quarto de 12 às 16, volta às faxinas, adestramento e expediente. O último evento no quarto de 12 às 16. Volta às faxinas, adestramento e expediente. Então, a gente aqui vai separar uma coisa muito comum que acontece. A nossa rotina lá no OM nem sempre vai bater aqui com a nossa teoria. Beleza? Então a gente esquece um pouquinho lá da prática e para a prova dos senhores, a gente se agarra aqui na teoria. Por mais que a licença lá em certas unidades toque, toca 15h40, toca 15h45, toca no máximo ali 15h50. Não, aqui na nossa teoria, ó, o quarto de 12 às 16, aqui, ó, volta às faxinas e adestramentos e também do expediente. Por quê? É no quarto de 16 às 20 que a gente vai ter o licenciado. Beleza? Então, quarto de 16 às 20 vai começar com o evento de autorização para baixar terra. Nada mais, nada menos que o licenciamento. Ainda depois, né, período de recreação, sinal para a bandeira
o cerimonial da bandeira. A bandeira nacional é arriada ao pôr do sol, com formatura geral da tripulação ou de todos que se encontram a bordo. Após o cerimonial do arriar, é costume o cumprimento de boa noite por todos, né? Usualmente, a gente não tem mais esse cumprimento por todos, mas o que ficou dessa tradição aí é o oficial de serviço. Se eles observarem, após o cerimonial da bandeira, o oficial de serviço vai lá no camarote do comandante. Comandante, boa noite. Beleza? Ainda nesse quarto de 16 às 20, rancho para serviço e por último aí, o rancho geral. Já no quarto de 20 às 24, a gente vai ter a formatura de todos que se encontram a bordo e se licenciar da tripulação. Essa formatura é conhecida como revista do recolher. Então, a gente vai separar novamente. Por mais que nas nossas OMs a revista do recolher aconteça lá por volta das 19h30, aqui pra gente, não. Aqui ela acontece dentro do quarto de 20 às 24 horas. Beleza? E ainda, fechando o quarto de 20 às 24 horas, a gente vai ter o silêncio. Beleza? 2 eventos apenas dentro do quarto de 20 às 24. Revista do recolher e silêncio. No quarto de 0 às 4, 0 às 4, então, é redobrada a atenção do pessoal de serviço com a segurança, uma vez que, desde o silêncio, o restante do pessoal a bordo estará recolhido para descanso. Beleza? Fechamos então aí as questões envolvendo a rotina dentro dos quartos, né? Dessa divisão dos quartos de serviço. Procedimentos rotineiros. Saudação entre militares. A saudação entre militares é a continência. Ela é uma reminiscência do antigo costume que tinham os combatentes medievais, metidos em suas armaduras, levarem a mão direita à têmpora para suspender a viseira e permitir a sua identificação ao serem inspecionados por um superior. Quem já viu aqueles filmes medievais, né? Tá lá o camarada com um cetro na mão, aquela armadura de metal, aí na hora de ir pro combate, normalmente o camarada levantava a viseira, olhava lá pro camarada, aí o camarada lá, ser, não sei o que lá, aí o camarada ia pro combate. Disso, o que ficou foi esse gesto de levantar a viseira, que até hoje a gente utiliza como uma forma de saudação entre os militares. A continência. Saudar o oficial de serviço. Todos que entram a bordo obrigatoriamente saúdam o oficial de serviço e pedem licença para entrar a bordo. Da mesma forma, para retirar-se de bordo, qualquer pessoa deve obter permissão do oficial de serviço e dele se despedir. Beleza? Isso aí já acontece. Muitas vezes o oficial de serviço não está lá na sala de estado, mas em seu lugar está o representante do oficial de serviço, contramestre. É por isso que quando a gente entra a bordo, né, a gente, bom dia meu chefe, ou então, opi, e passa lá pela sala de estado. Está nada mais, nada menos fazendo um procedimento rotineiro de saudar, tá, o oficial de serviço quando chega a bordo. Não só quando chega, como sai também. Os senhores já devem estar familiarizados, né? O sargento de dia conduzindo licenciados, ele fala com o oficial de serviço e depois ainda vai fazer a saudação à bandeira, né? Em continência à bandeira aí, 1, 2, aí sim, depois disso que ele vai dar fora de forma. Exatamente como a gente falou, saudar o pavilhão nacional. É costume, ao entrar-se a bordo pela primeira vez no dia, saudar o pavilhão nacional, bem como ao retirar-se de bordo. A gente não saúda na entrada, porque normalmente o nosso regresso é antes do cerimonial à bandeira. Se ela estivesse hasteada, né, nós ao entrarmos saudaríamos a bandeira nacional e depois entraríamos a bordo.
dar o pronto da execução de ordem recebida. O subordinado dará o pronto a seu superior da execução das ordens que dele tiver recebido, bem como manterá informado do andamento das tarefas por ele determinadas. Uniformes a bordo. É obrigatório possuir a bordo todos os uniformes previstos, não só todos os previstos, mas também em quantidade suficiente e em condições de pronto uso. Instalações de bordo. Instalações e compartimentos a bordo recebem denominações típicas da linguagem dos homens do mar. Por exemplo, alojamentos. A gente vai ter a câmara, camarote, alojamento e coberta. São locais destinados a alojar o pessoal de bordo. A câmara é exclusivamente destinada ao comandante. Os camarotes e alojamentos aos oficiais, suboficiais e primeiros sargentos. As cobertas aos demais sargentos, cabos, marinheiros e soldados. Então aqui, diferentemente do que a gente vê a bordo a gente chama tudo de alojamento, seja lá para o sub, seja para o primeiro sargento, seja para o segundo, terceiro, cabo, soldado, tudo é alojamento. Aqui não, ó. Olha só, normalmente, né, é camarote para os oficiais e alojamento para os suboficiais e primeiros sargentos. Somente os que recebem alojamento, suboficiais e primeiros sargentos. E abaixo de primeiro sargento, ou seja, de soldado a segundo sargento, a gente vai falar que é uma coberta. Que é uma coberta, beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Ranchos. Nas organizações militares, de uma forma geral, haverá os seguintes ranchos. O do comandante, normalmente agregado à Câmara. O dos oficiais, realizado na Praça d'Armas. O dos suboficiais e primeiros sargentos. E o das demais praças, que nos navios recebe a denominação de coberta de rancho. Beleza. O do comandante agregado à Câmara, o dos oficiais na Praça d'Armas e o restante, coberta de rancho. Tranquilo? Praça d'Armas é o compartimento onde funciona um refeitório e a sala de estar dos oficiais nos navios de guerra. A expressão originou-se do fato de, no tempo da Marinha, a vela ser no compartimento reservado à refeição dos oficiais, que se guardava o armamento portátil de que dispunha o navio. Tranquilo, né? Escoteria, local nas OMs, onde são guardadas armas portáteis e as de porte. Beleza? Armas portáteis e as de porte somente. Diferentemente do que a gente vê normalmente dentro das nossas organizações, principalmente dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, em que a gente chama de paiol de armamento, né? Aqui não. Aqui, onde se guarda as armas de porte portáteis, é na escoteria. Beleza? Sala de Estado. Dependência destinada à permanência do oficial de serviço e seus auxiliares, né? Os contramestres e por aí vai. Salão de recreio. O salão de recreio é o compartimento destinado ao uso pelas praças nos períodos de recreação previstos na rotina de bordo. Beleza, né? O pessoal pode jogar um aliado, pode jogar um ping-pong, um videogame, PlayStation e por aí vai. Tá lá. Paiol, compartimento destinado à guarda ou armazenamento de materiais, como por exemplo, munição, rancho, tintas, equipagens, fardamento e por aí vai. Painel, compartimento destinado ao recolhimento de presos. Secretaria é a dependência da OM, onde são executadas atividades administrativas.
E corpo da guarda, conjunto de dependências destinadas ao serviço e alojamento do pessoal em serviço de guarda. Beleza? Não vamos confundir o corpo da guarda como sendo, né, uma única estrutura. É um conjunto de dependências. A gente vai no corpo da guarda, a gente tem o dormitório, muitos têm salão de recreio, alguns têm compartimento do pessoal safari ou picado e por aí vai. Então, por esse motivo, banheiro, né? Banheiro, tem a parte do lavatório, parte dos chuveiros, então é um conjunto de dependências. As fainas. Fainas são trabalhos que envolvem o pessoal de bordo para um fim específico, classificando-se conforme o caso em gerais ou parciais. Beleza? Fainas podem ser gerais ou parciais. São também classificadas como comuns ou de emergência. As fainas comuns são ordenadas como nas atividades previstas na rotina, ou seja, por toques de corneta ou de apito e também pelo anúncio lá, pelo fonoclama. Faina comum, né? Fainas de emergência são ordenadas por sinais de alarme, seguidos de aviso específico sobre a faina, né? Normalmente quando tem aquele sinal de alarme, aí lá no fonoclama vai tocar grupo de cave formar. Então, faina de emergência. Em um navio de guerra, as seguintes fainas são importantes para os procedimentos a serem adotados pelos fuzileiros navais a bordo. Faina geral de postos de combate, as comuns de recebimento de combustível e também de munição, as de emergência de incêndio, colisão e abandono. Beleza? Fainas geral, comuns e também de emergência. Os uniformes. Com vistas à pronta identificação, a utilização de platinas, galões, distintivos e divisas obedecem às seguintes normas. Oficiais e suboficiais usam platinas nos ombros dos uniformes brancos, galões nos punhos dos uniformes azuis e distintivos nas golas dos uniformes cinza ou bege. Sargentos, cabos, marinheiros e soldados usam sempre, para distinção de graduação, divisa nas mangas desses mesmos uniformes. No uniforme camuflado, os distintivos de oficiais e suboficiais são utilizados na gola. As divisas das demais praças neste uniforme são usadas nas mangas. Uniformes característicos. O uniforme do fuzileiro naval. Os fuzileiros também trazem em seus uniformes simbolismos e tradições. O gorro de fita de forma escocesa é uma das peças mais características do uniforme do fuzileiro naval. Beleza? Gorro de fita, uma das peças mais características do nosso uniforme. Também, pelo seu uniforme de gala, o garança é o fuzileiro naval reconhecido, notadamente, por sua utilização nas cerimônias e nas representações ou apresentações das bandas de música. Simbolicamente, retratavam o sangue do combatente a manchar sua vestimenta de combate. O pessoal do grupamento está mais familiarizado com esse tipo de uniforme, né? Já que se usa aí em várias representações. Agora mesmo, hoje lá, teve a passagem do comandante de operações navais no navio Aeródromo de São Paulo e estava lá 2 combatentes utilizando esse uniforme. A linguagem do mar, o navio e as posições relativas a bordo. Nomenclatura das partes mais importantes do navio. O casco. Casco é o corpo do navio sem levar em consideração os mastros, aparelhos e outros acessórios. Então, o casco é só a gente marcar aí. O que é o casco? É o corpo do navio, só e somente. O resto
sai da urina. Não possui uma forma geométrica única, sendo sua principal característica ter um plano de simetria ou plano diametral que se imagina passar pelo eixo da quilha, dividindo verticalmente em duas partes no sentido do comprimento. Beleza? Então, o casco é o corpo do navio. Tranquilo? E a quilha é a peça estrutural básica do casco do navio, disposta na parte mais baixa do seu plano diametral em quase todo o seu comprimento. É considerada a espinha dorsal do navio. Beleza? Peça estrutural básica do navio. É nada mais, nada menos que a quilha. Peça estrutural básica do navio. E as cavernas? Não vamos ver outras peças que não sejam curvas. Curvas, somente as cavernas. Então, ó, cavernas são assim chamadas as peças curvas que se fixam transversalmente à quilha do navio e que servem para dar forma ao casco e sustentar o chapeamento exterior. Beleza? Então, a gente notou lá alguma sentença falando, peças curvas. Beleza, peças curvas. Cavernas. Tranquilo? Costado. Costado é a parte do forro exterior do casco, situada entre a borda e a linha de flutuação a plena carga. Então, costado, parte do forro exterior do casco. Beleza? Costado é a parte do forro exterior do casco. Anteparas são as separações verticais que subdividem em compartimentos o espaço interno do casco em cada pavimento. Então, anteparas são as separações verticais. Então, depois de anteparas, a gente vai ver a proa. Proa é exatamente a extremidade dianteira ou anterior do navio. E popa? O contrário, né? Popa é a extremidade posterior do navio, lá atrás, né? A ré. Os bordos. Bordos são as duas partes simétricas em que o casco é dividido pelo plano diametral, ou seja, boreste é a parte direita e bombordo é a parte esquerda, supondo-se o observador situado no plano diametral e olhando para a proa. E aí, agora sim, né, a gente visualiza aí a ilustração de algumas daquelas expressões que nós falamos. Aqui, né? Costado, a quilha, beleza? As cavernas, né? Outra expressão muito utilizada, convés, é a denominação atribuída aos pavimentos com que o navio é dividido no sentido da altura. Então, divisão do navio no sentido da altura chama-se convés. O primeiro pavimento contínuo, de proa a popa, contando de cima para baixo, que é descoberto em todo ou em parte, tem o nome de convés principal. Abaixo do convés principal, os convéses são designados da seguinte maneira. Então, convés principal, né? Aí, abaixo desse convés principal, a gente vai ter o segundo convés. Mais abaixo, terceiro convés, quarto convés e assim por diante. Eles também podem ser chamados de cobertas. Um convés parcial acima do principal é chamado convés da superestrutura. Convés de voo ou convoo. Convoo é o convés principal dos navios aeródromos, que se estende de popa a proa, constituindo sua pista de decolagem e pouso. Atualmente a gente só tem um navio aeródromo São Paulo, né? Que está em processo de baixa,
tendo a Marinha, inclusive, já comprado um outro navio aeródromo, só que, enquanto o navio São Paulo é um porta-aviões que ele atua ou ele opera tanto com aeronaves de asas fixas, de asa fixa ou asa móvel, contrariamente o Ocean, que foi comprado agora da Inglaterra, é um navio aeródromo que só opera com helicópteros. Na verdade, é um porta-helicópteros. Beleza, voltando para cá, superestrutura. É a construção feita sobre o convés principal, estendendo-se ou não de um bordo ao outro, e cuja cobertura é, em geral, ainda um convés. Castelo da proa ou simplesmente castelo. É a superestrutura na parte extrema da proa, né? Avante lá, parte avante do navio. Tombadilho é a superestrutura na parte extrema da popa, ou seja, a ré do navio. Superestrutura central é aquela existente lá no meio do navio, ou a meia nau. Nela, normalmente, são encontrados dois importantes convés. Primeiramente, o tijupá, convés geralmente aberto e mais elevado do navio, onde é instalada a agulha magnética padrão e outros instrumentos que não devem ficar cobertos. Imediatamente abaixo do tijupá encontra-se o passadiço, pavimento, dispondo de uma ponte, ou seja, uma passagem na direção de bombordo para boreste, de onde o comandante dirige a manobra do navio e onde permanece o oficial de serviço. Então, de onde o comandante dirige a manobra do navio e onde permanece lá o oficial de serviço é o passadiço, beleza? Porão é o espaço entre o convés mais baixo e o fundo do navio. Bailel é um pavimento parcial abaixo do último pavimento contínuo, isto é, no espaço do porão, onde fazem-se paióis ou outros compartimentos semelhantes. É também uma expressão naval utilizada para designar a prisão a bordo. Essa acepção decorre do fato de, na Marinha Antiga, tais prisões ficarem situadas no bailel dos navios. Porta-ló. Porta-ló é a abertura feita na borda ou passagens nas balustradas por onde o pessoal entra e sai do navio, ou mesmo por onde passa a carga leve. Há um porta-ló de bombordo e um de boreste, sendo esse último considerado o porta-ló de honra dos navios de guerra. E aí a gente tem as partes mais importantes do navio. A popa, né, que é a extremidade que é dianteira do navio? Não. Traseira, né? Beleza. O tombadilho é a superestrutura situada na popa, né? Aí o convés principal, né, indo de proa a popa, quase na totalidade do navio. E abaixo desse convés principal, se nós tivéssemos, teríamos o quê? Segundo convés. Segundo convés, abaixo do segundo convés. Terceiro convés, quarto e assim por diante, beleza? Sempre a contagem de cima para baixo e sendo o primeiro convés chamado de convés principal. Beleza? Convés do passadiço, né? Convés do passadiço de onde permanece o oficial de quarto, né? Onde permanece não só o oficial de quarto, mas de onde também o comandante manobra, né? Dirige lá o navio. Beleza? Ali uma superestrutura central, ou seja, aquela que fica a meia nau, né?
aveianal, o convés do Tijupá. O que a gente pode encontrar nesse convés do Tijupá? Agulha magnética padrão, né? Agulha magnética padrão e outros instrumentos que não podem ficar num compartimento Fechado. coberto, né? Ou fechado. Boa! Ali ainda, continuidade do convés principal, depois ali o castelo, a superestrutura existente na proa do navio, né? Na proa do navio, e por último lá, a proa do navio. Tranquilo? Seguindo, posições relativas a bordo, avante e arré. Diz-se que qualquer coisa é devante ou está avante quando está na proa, e que é de ré ou está a ré quando está na popa. Se um objeto está mais para a proa que outro, diz-se que está por ante avante. Se está mais para a popa, diz-se que está por ante a ré. Beleza? Cobertas abaixo. Diz-se que algo se encontra cobertas abaixo quando está nos convéses cobertos. E cobertas acima, diz-se de atividade faina e por aí vai, realizada no convés ou em pavimento a céu aberto. Normalmente a tropa embarcada para uma operação anfíbia, né, quando na fase da travessia, toca o TFM. TFM é feito normalmente aí nesse convés principal que fica aí cobertas acima. No convés, diz-se que algo se encontra no convés quando está em convés descoberto. E a gente passa agora então para aquelas expressões mais utilizadas no nosso cotidiano naval. O SAF, todo mundo já bem familiarizado, é talvez a palavra mais usual na Marinha. Serve para tudo que está correndo bem, ou que faz correr as coisas bem. Ou seja, oficial safo, marinheiro. Marinheiro safo, a faina está safa, conseguir safar o navio do banco de areia. A entrada é safa, pode demandar, não há obstáculos. Isso aí, agora depois de onça aí. Dá um jeitinho aqui. Não quer mais. Beleza? Onça, também de grande uso, é dificuldade. Onça de dinheiro. Opa, onça de dinheiro não é. Onça de sobressalente. Estar na onça é estar em apuros. A onça está solta. Quer dizer que tudo está ruim a bordo. Tudo de ruim acontece. Vem a expressão de uma velha história de uma onça de circo solta a bordo. Interessante, né? Não sei nem o que o circo estava fazendo a bordo e nem tampouco como a onça se soltou a bordo. Nunca escutei falar nessa história. Beleza? Safa onça. Safa onça, além daquele bar ali na saída do Bananal, né? O pessoal para lá para pegar o picado. Safa onça é a combinação das duas expressões anteriores. Significa salvação. Safa onça é tudo que soluciona uma emergência. Ou seja, safei a onça agarrando uma tábua que flutuava. Isso aqui é claro o pessoal maluco. Fuzileiro vai lá, ó, ficar lá na permanência até aparecer alguém para safar. Outra coisa de safa onça. 10 minutos agarra. O meu safa onça foi um pedaço de
queijo que ainda restava no barco. Do contrário, morreria de fome. Este livro é o Safa-Onça de inglês. E ainda outras expressões. Assim que o computador quiser. Não querendo. O computador está dando um exemplo do que é onça, né? A gente pode ver aqui o exemplo. A gente já podia falar, o computador está deixando o professor na onça. O Safa-Onça agora é dar um reset nele aqui, ó. Olha aí. Reiniciar, aguardar, responder. Vamos ver se ele vai. Vamos ver se ele vai querer safar a onça. Tá me deixando na onça e agora ele está tentando safar a onça. Vamos lá, vamos querer. Diga. Vontade, meu amigo. Beleza, pessoal, olha só. A gente está no finalzinho. O computador está deixando a gente na onça. Vamos lá. Depois do Safa-Onça, né? Que é a combinação das duas expressões anteriores, que significa salvação. Opa, olha aí, ó. Já safou a onça. Então, depois de Safa-Onça, pegar. Pegar é o contrário de estar safo. Significa entravar, não conseguir andar direito. Parece que a expressão vem de pegar tempo, ou seja, pegar mau tempo. Aquele fuzileiro não conseguiu safar-se para a parada. Pegou tempo para arranjar um gorro de fita novo. Olha aí. Teve um guerreiro que se formou de marujo. Se formou de marujo? Porque estava sem uniforme? É. Se safou, né? Formou com carne de marujo. Ou não. Caverna mestra. Caverna mestra é uma expressão que designa aí, ó, o oficial ou a praça que, por achar-se há muito tempo no navio e ser dedicado às coisas de bordo, torna-se profundo conhecedor dos problemas e peculiaridades do mesmo. Tranquilo? Não, tá bem. Boia de espera, ficar na boia de espera. É simplesmente nada mais, nada menos que esperar a vez, aguardar a promoção. Eu lembro, senhores, que dentro dessas questões envolvendo, né, esses termos navais, quando eu cheguei no CR, ainda boia, né, recruta, o primeiro sargento, que era um camarada que era um dos instrutores da companhia, chegou para mim: boia, aguarda na boia aí. Aí eu congelei, falei: aguardar na boia, deve ser ficar aqui, fica aqui. Aí me chamou, me levou lá no banheiro e falou assim: ó, o senhor vai dar um mel de coruja aqui. Quando ele falou vai dar um mel de coruja, a primeira coisa que me veio na cabeça, falou: caramba, coruja não faz mel. Pegou tudo. Não sabia nada, não sabia exatamente nada. Recruta, vocês imaginam. Aí ele ficou parado, olhando para mim, olhando para ele, olhando. Aí, vamos, boy. O senhor não sabe de nada. Mel de coruja, você vai aprender agora. Aí me passou o que era mel de coruja. Você vai dar uma melhorada aqui, ó, vai encerar, vai enxugar isso aqui. Aí eu comecei a aprender, né, esses termos navais. Mas é difícil, realmente, se chegar lá num paisano e falar: pô, camarada, dá um mel de coruja aqui pra mim. Primeira coisa que o camarada fazia vai ser rir. Você tá de brincadeira, mel e coruja faz mel? Primeira coisa que ele ia falar. Então, ó, boia de espera, ficar na boia de espera. Nada mais, nada menos que aguardar promoção e esperar a vez. Coxar, né? Coxar, proteger, cuidar com preferência lá de algum camarada, proporcionar as melhores situações ao trem. Voga, ritmo ou regime imprimido a uma atividade ou trabalho. Voga picada significa uma voga puxada, ou seja, um ritmo acelerado. E avorar, suspender a execução de uma atividade determinada anteriormente, né?
A gente está lá perto de tocar licenciado aí, ó. Opa, senhores, arvora aí, ó. Dá a volta nessa faxina aí. Vambora que vai tocar. E com isso, a gente encerra essa aula aí sobre as tradições navais, beleza?